Bom dia, eu sou Ângela Maria Carrilho Pirola, curso a Faculdade de Teologia no Polo do Conhecer, aqui na cidade de São Mateus do Espírito Santo. O RA é 18.13.404.5. Eu sou cristã da Igreja Batista do Calvário, na direção do apóstolo Daniel de Oliveira. E nós vamos passar a palavra para ministrar a palavra. Romanos 8, 31 a 39. Também o Espírito semelhantemente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a nossa palavra. Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele estava esclarecendo algumas coisas, porque ele nem conhecia esse povo ainda, mas ele estava escrevendo para esclarecer, quando ele chegasse ali, para que não houvesse problema. Então ele está esclarecendo a forma que ele servia a Deus, da forma que ele se entregou para o Senhor. E também com uma condição que ele estava escrevendo para que não houvesse mais dissensões daquele povo. Então ele ia apresentar um evangelho que eles ainda não conheciam. Os judeus daquela igreja conheciam o Senhor, mas tinha as dissensões entre os judeus e os gentios. E Paulo, ele foi para ali para levar a unidade, para falar do amor de Deus, para mostrar a salvação de Cristo Jesus e para tirar muitas dúvidas da mente dos romanos. Então Paulo, ele escreve essa carta, ele estava em Corinto quando ele escreve essa carta, e ele manda direcionada para os irmãos que estavam em Roma. E para nós continuarmos nessa palavra, ele diz que diante de tantas coisas, o que podemos dizer? Se Deus nos justifica, se Deus cuida de nós. O apóstolo Paulo, ele sofreu muitas perseguições, mas em todas essas coisas ele continuava firme olhando para o Senhor. Ele não desistia, mesmo diante das lutas, das aflições, das coisas que ele viveu. Paulo, como um homem inteligente, quando ele se converteu ao Senhor Jesus, no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9 fala da conversão de Paulo, ele teve aquele encontro, e foi um encontro assim, impactante com o Senhor. O Senhor havia escolhido Paulo para levar a palavra ao povo gentio, e Paulo, ele, quando teve essa experiência com Deus, ele não teve dúvida daquilo que ele queria. Ele não se preocupou com seus títulos, com aquilo que ele viveu, com as suas faculdades, com a sua intelectualidade. Ele não se preocupou com essas coisas. A preocupação de Paulo era ver as vidas sendo salvas, sendo libertas, sendo transformadas. E Paulo leva esse esclarecimento. E ele diz para o povo romano: olha, quem pode nos impedir de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós? Porque é Cristo quem faz todas as coisas.
E quando nós estamos firmes com o Senhor, não temos o que temer. Porque é Ele quem justifica, quem está conosco, quem nos guia, quem nos dá a direção. E nessa visão, nós pegamos para nós hoje, trazendo para a nossa igreja contemporânea de hoje. As pessoas estão muito preocupadas com as coisas que estão acontecendo na nossa nação e no mundo, mas nós precisamos confiar em Deus. Vamos buscar sim conhecimentos, temos que estar buscando essas coisas, mas nós precisamos confiar no Senhor. Primeira coisa que nós temos que fazer, orar, estudar a palavra, porque nela nós temos todas as receitas, a solução para todas as coisas. Então nós estamos buscando de Deus aprender mais. E o apóstolo Paulo nos dá essa direção de como fazer para ganharmos aqueles que estão lá fora, para ganharmos aqueles que estão sem o conhecimento, que estão perdidos. Mas também tem muitos dentro da igreja que ainda tem muitas dúvidas, tem muitas confusões em suas mentes. E Deus nos dá essa direção de que nós devemos sim aprender mais, orarmos mais, buscarmos mais de Deus, para podermos estarmos mostrando e ajudando os nossos irmãos, né? E Paulo diz que, gente, não tem como, ele falando para os romanos, você não tem com que se preocupar, porque ele sofreu todas essas coisas, ele padeceu pelo Evangelho de Cristo, mas ele não desistiu, ele teve todas as chances para desistir, todas as maneiras para desistir, mas o apóstolo Paulo ele não desistiu, ele continuou buscando, de Deus e continuou, porque ele tinha um alvo. Quando nós temos um alvo, nós precisamos correr atrás desse alvo. Vai vir lutas? Vão vir batalhas, vão vir guerras, tentar nos paralisar, vão vir muitas coisas para nos tirar do foco, mas nós precisamos olhar para um alvo e continuar perseverando, continuar buscando e continuar falando para o Senhor todos os dias e todas as manhãs. Nós dependemos do Senhor, nós estamos aqui porque dependemos do Senhor, tudo é feito por Ti e para Ti. Então, quando nós temos esse alvo, a gente não tem por que parar no meio do caminho, não tem como parar e desistir. Nós precisamos prosseguir. E Paulo nos ensina isso, a prosseguir, a andar adiante. E o apóstolo Paulo dizia, se Deus é por mim, eu não tenho que temer. Eu preciso somente acreditar. Sabe? Aquele que conhece o Senhor verdadeiramente, ele não desiste com facilidade. Aqueles que têm o Senhor como o centro das suas vidas, que têm a vida de intimidade com eles não param para desistir. Vem as lutas, a gente chora porque nós somos humanos, mas eles não desistem. Eles estão sempre buscando algo novo, porque o Senhor nos renova a cada manhã, a cada dia. Então nós precisamos buscar isso e prevalecer para que o mundo olhe para nós como espelho, como o mundo olhar para nós e olhar, falar, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Ele realmente passou por essas batalhas. Os vizinhos, nossos vizinhos, no lugar em que nós estamos inseridos, na comunidade, no bairro onde nós estamos, eles têm nos acompanhado. E eles têm visto que veio batalha, que veio luta, mas aquela pessoa ali permanece firme. Por quê? Porque tem o Senhor como centro da sua vida. E a maior prova desse amor de Deus pela humanidade foi de Deus ter dado o seu único filho para morrer no nosso lugar. E ele fala isso aqui nesse capítulo 8 de Romanos. Ele fala, ele não poupou nem mesmo seu filho, antes o entregou por nós. Por que nós vamos ter medo? Essa é uma consciência que nós temos que trazer para nós, nos conscientizarmos de que Deus ele tem cuidado de nós. Ele pagou um alto preço e muitas das vezes o cristão, o ser humano em si, ele tem olhado para as batalhas, para as dificuldades, para as opressões, para as lutas e tem desistido, tem parado, tem esfriado na caminhada. Mas nós não podemos esfriar. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para nós. Não pare, não pare. E quando ele está dizendo para os romanos essas coisas,
Ele está dizendo para eles, olha, eu não estou menosprezando o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade. Mas eu quero te mostrar, eu quero testemunhar para você o que eu tenho vivido. As lutas que eu tenho vivido, as coisas que eu tenho passado. E ele mostra isso para eles. Ele dá um testemunho de vida para os romanos. E ele está dizendo, em outras palavras, olha, eu sei o que é sofrer aflição, eu sei o que é ficar preso, eu sei o que é padecer surra em praça pública, eu sei o que é ser humilhado, mas eu também sei o que eu já vivi antes disso. Porque na palavra dele, eu persegui, por isso que vocês têm dúvidas sobre mim. Eu já fui um perseguidor, sim, mas hoje eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. E quem não foi já um perseguidor de alguma forma? Então Paulo está falando isso para nós, está nos orientando. E o livro de Romanos é um livro muito rico. É maravilhoso a gente estudar o livro de Romanos, né? No versículo 1 desse capítulo, ele está falando, quem pode? Não tem quem pode nos condenar, porque Jesus nos justifica. Então Deus, ele não poupou nem seu Filho, antes ele entregou por nós. Sabe, nós éramos para ser mais gratos, nós éramos para ser mais adoradores do que já somos. A gente tem que buscar mais de Deus. Quando nós compreendemos o valor da cruz, quando nós compreendemos o tamanho da batalha, da luta que o Senhor teve por amor a nós, por amor à humanidade, por amor àqueles que servem a Ele, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Isaías capítulo 53, do verso 1 ao 12, diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, Ele levou sobre si. Ele levou isso sobre si e Ele não murmurou, Ele não reclamou, sabe? Ele simplesmente pegou aquela cruz, com aquele peso que eram as nossas dores, eram os nossos pecados, as nossas tribulações, as maldições que estavam sobre nós, e Ele carregou toda sobre Ele. O peso daquela cruz eram os nossos pecados, eram as nossas mazelas da vida, e Ele não reclamou. A Bíblia diz que Ele foi como cordeiro mudo para o matadouro. E hoje o homem em si não tem paciência de esperar em um ponto de ônibus meia hora se o ônibus atrasar, porque já começa a murmurar. Jesus não nos ensina isso. Então, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes, nós temos que buscar também os dons da paciência, buscar ser mais humildes diante do Senhor, sermos pacientes no meio das lutas. Você pode falar assim, minha irmã, mas você não está passando, você não tem ninguém enfermo na sua casa, você não tem ninguém no hospital, lá no estado vegetativo. Não, mas nós temos outras lutas. Essa pode ser uma luta. E nós temos outras lutas. Mas nem por isso nós vamos desistir da caminhada, né? E uma das coisas que eu acho tremendo que Deus faz é que Ele não dá a luta, porque Deus, Ele é um Deus bondoso. Mas Ele permite lutas acontecer na nossa vida, foi o que Paulo estava dizendo para os romanos. Eu permito sim que você passe por essas lutas para você entender que sou eu que faço, que eu tenho controle. E Deus dizendo isso, eu tenho controle sobre a sua vida. Eu faço as coisas acontecerem. Então Paulo está dizendo assim, as lutas vêm na vida do homem, da mulher, do ser humano em si, para poder nos fortalecer. Porque quando nós temos o Senhor no centro da nossa vida, as lutas vêm. Mas o Senhor diz assim, olha, você é mais do que vencedor. Porque eu é que luto as suas dores. Eu é que batalho as suas lutas. E Ele está falando assim, e eu permiti essa luta porque eu estava até com saudade de você. Porque você ficou tanto tempo fora de mim, distante, envolvido com tantas coisas. Então eu permiti essa luta acontecer na sua vida, para que você se aproximasse mais de mim. Para que você viesse para o centro, para o lugar que eu quero você. Então Deus, Ele às vezes permite. E as pessoas às vezes entram por uma luta e se desesperam. Mas a gente tem que olhar para o Senhor e saber que Ele tem a direção, que Ele tem o tempo certo de mudar as coisas. E as lutas não matam.
As lutas, as batalhas, elas não matam. Sabe para que elas servem? Elas servem para nos fortalecer. Quando nós saímos de uma luta, a gente canta o hino da vitória. Porque nós sabemos quem foi que guerreou, nós sabemos quem deu a direção, nós sabemos quem fez, quem Ele usou para fazer. E Deus, Ele faz isso conosco. Ele nos usa para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então as lutas, meu querido, não são para matar. As lutas são para vivificar, para crescermos, para nos fortalecermos. Porque quando nós saímos de uma batalha, a gente respira fundo, fala glória a Deus, porque o Senhor venceu mais essa guerra. E a gente se prepara para a próxima, porque a vida do cristão é assim. Sai de uma luta e entra em outra. E a vida com Cristo é uma vida muito, muito tremenda. Porque a gente parece que é meio louco, mas é isso. O Evangelho é loucura para muitos, né? Mas a gente regozija. No momento agora a gente está chorando, daqui a pouco Deus fala para a gente, o Espírito Santo nos revela. Você está assim, 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 mas olha, eu estou com você. E você fala, glória a Deus, nós temos o Senhor na nossa vida. Então Deus, Ele faz essas coisas conosco, né? Então, o Senhor morreu por nós sendo ainda pecadores. Ele preferiu morrer por nós do que viver sem nós. E às vezes o homem se sente constrangido diante de Deus, diante desse amor tão grande que a gente não consegue mensurar, não conseguimos imaginar, nós não temos o intelecto para conseguir imaginar o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Que Ele preferiu morrer por nós do que viver sem nós, né? Então, Deus, Ele tem feito isso e o homem às vezes não tem valorizado isso. Ou não tem acreditado com toda a força do seu ser, de que Deus é um Deus zeloso que cuida das nossas vidas. E às vezes fica impossibilitado de falar para Deus, de pedir para Deus. Ah, Senhor, mas isso aqui é muito pequeno para mim te pedir. Ou então isso é muito grande para mim te pedir. Querido, Deus é um Deus de misericórdia. Não existe tamanho, não existe pequeno nem grande. Nós temos que colocar diante do Senhor todas as coisas. Como nós colocamos a nossa manhã, o nosso anoitecer diante de Deus, em oração, colocamos nossa família, colocamos a igreja do Senhor, os nossos líderes, os nossos pastores, nós colocamos diante de Deus, porque Ele sabe conduzir. Nós não sabemos o que pode acontecer ao sair daqui, mas Ele sabe, tem tudo escrito. Então Deus, Ele tem cuidado de nós dessa forma. Ele é um Deus zeloso, que é apaixonado por nós seres humanos. E a gente tem que aprender a pedir, porque Paulo está falando isso ao Romano, sabe? Você tem que aprender a pedir, porque não existe profundidade, não existe altura, não existe principado, não existe espada, não existe fome, não existe nudez, não existe nada que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender a pedir sim para o Senhor. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, ele fala assim, pedis e não recebereis, porque pedis mal. Nós às vezes não sabemos pedir como convém. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a pedir ao Senhor as coisas. Pedir ao Senhor sabedoria. Às vezes a gente pensa que pedir as coisas ao Senhor é pedir uma casa, pedir um carro novo. Não, Deus vai nos dar isso sim. Mas isso aí é consequência da nossa vida de intimidade com Deus. É consequência. Isso aí vai vir, essas bênçãos vão vir, mas isso é consequência da intimidade que temos com Deus. E com isso a gente conclui aqui. O nosso Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas. E o amor dele é infinitamente maior do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.